De novo, no Neurodiversidade Consciente, a nossa apresentadora chiquérrima continuou essa semana, que é a Simone. E aí, a temática de hoje, a gente vai falar sobre intensidade emocional dos relacionamentos. Quais? Todos. Em algum dia específico, a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, mas isso é um outro momento de filtrar os tópicos. A primeira coisa que a gente vai ter aqui é uma contextualização sobre tudo isso. Qual é o contexto? O tema de hoje ele já se relaciona com duas lives que nós já fizemos, que é de pertencimento e neurodivergência e de comunicação neuroatípica. As duas são tópicos que batem com aqui. Quando a gente pensa em intensidade emocional, a gente tem que nomear algumas coisas também que são do nosso universo, que é importante até para outras lives, mas já fazemos com essa. Basicamente, dicionários de termos importantes para a gente. Neurodivergente está dentro do que é o neurodiversidade. Neurodiversidade contém as neurodivergências. No oposto, a gente vai ter neurotípico, que é aquele que não é neurodivergente e que está na neurotipicidade. A neurotipicidade é aquele que é normal. Logo, quem não é neurotípico está na neurodiversidade, e assim por diante. Logo, a gente tem claramente aqui a noção de algo normal e anormal, que é o que a gente sempre fala que isso é um problema. Também, a gente vai ter a neuroatipicidade, que são comportamentos típicos da neurodiversidade. E aqui eu fiquei até meio impressionado quanto a neurodiversidade contém 1 milhão de possibilidades. Que os artigos trouxeram para mim, artigos / monografia, obrigado, Thaís, pela diferenciação, que contém TEA, dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH, epilepsia, síndrome de Down, toque, bipolaridade, síndrome de MER, isso vem síndrome de Tourette e N outras coisas que podem ser neurodiversidade. Aqui a gente foca mais em autismo, TDAH e superdotação e quando ela se mistura. Quando a gente pensa em normalidade, e isso é importante de dizer, quando a gente fala sobre intensidade dos relacionamentos, tem uma coisa que surgiu num artigo / numa monografia chamada Inclusão de Pessoas Neurodivergentes no Mercado de Trabalho e o papel da ergonomia nessa inclusão. E aí é uma fala do autor Ortega, do ano de 2009, que está nessa monografia, que é o seguinte. Os indivíduos neurotípicos frequentemente assumem que sua experiência de mundo é ou a única correta. Neurotípicos acham difícil ficar sozinhos e geralmente são aparentemente intolerantes às menores diferenças nos outros. Que é muito do que nós falamos sobre essa não aceitação. Se só uma maneira de existir é possível, então isso é um problema. Usando aqui um recurso que eu geralmente não uso, mas que está nessa monografia, eu acho legal trazer esse diagrama dessa relação que eu falei. A gente vai ter as pessoas neurotípicas em laranjinha aqui, nesse círculo, e acima dela, a sociedade com uma neurotipicidade e o comportamento como comportamento típico. A gente vai ter do outro lado indivíduos neurodivergentes, que podem ser autistas, TDAH, síndrome de Down, dislexia, outros, bipolaridade, que estão dentro da neurotipicidade, que estão dentro da neurodivergência. Assim, fica bem claro até visualmente essa relação do que contém o outro. Contexto dado, a gente agora começa a entender uma coisa importante, que é ser neurodivergente, como a gente já tem vivências nossas aqui. Se é uma diferença, a gente pensa em grandes coisas, pensa em conquistas, pensa em possibilidades. Se é uma deficiência ou uma limitação pura, pensando no quanto a pessoa se entende sobre isso, então a gente está pensando em limitações do tipo, se é como deficiência, conseguir um diploma é muito bom. Se é como diferença, eu posso conseguir muito mais. No TDAH,
também um artigo que fala sobre essa questão. Aliás, no mesmo artigo sobre a questão do trabalho, ele dá um exemplo do TDAH ter uma atenção excedente e a busca de estímulos, e que por vezes levam à distração. Mas aí, se invertermos o olhar para isso, se a empresa ou a tarefa for estimulante, essa pessoa também vai render muito. O que fala sobre aceitação e inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho, na vida como um todo. E aí, a gente também vai ter a própria questão do autismo, que é da pessoa ser entendida nesse aspecto e a partir daí ela render. Pensando aí, por exemplo, no autismo enquanto ecolalia, ou enquanto algum movimento que a pessoa precisa fazer para regular, ou coisa assim. Se isso não for olhado de maneira muito ruim, ou nem de maneira ruim, você aceita uma característica, ou seja, sem querer normatizar pessoas, a gente entra em um campo muito bom da vida, que é todo mundo é diferente. Vamos funcionar e aceitar o outro. E aí, entrando agora propriamente em superdotação, os artigos barra monografias, né, Thaís? Agora eu vou ter que ficar pensando na diferença dos termos. Obrigado. Enfim, colocando um bom humor aqui. Trouxeram uma coisa que estava até dentro do esperado. A nossa intensidade vai passar pelas nossas características necessariamente. Então, toda aquela listinha do que é a superdotação é aquilo que vai nos trazer intensidade para a vida e para as relações. A gente tem deixa eu conferir até o que é isso, estou na dúvida agora. Um artigo ou monografia que eu li nesse processo, que ele fez um estudo com grupos de superdotados para entender como eles lidavam com isso e para dar treino de habilidade social para essas pessoas. Os participantes todos falaram sobre, às vezes, dificuldade de entender as regras sociais, autocobrança, a importância dos vínculos, o autoconhecimento e o quanto tudo isso tem uma relação direta com a ansiedade de conseguir ou não interagir. Simone, me interrompa quando precisar, quando sentir vontade. Também, um outro artigo, barra monografia, ele chamado O Olhar para a Autodabilidade, Superdotação e Habilidades Sociais na Saúde Mental e Melhoria da Qualidade de Vida, de 2022, ele reforça essa ideia de que uma relação duradoura, gratificante, sucesso das relações das interações sociais, trazem uma ligação direta para o desenvolvimento, realização pessoal e qualidade de vida. Tradução, para qualquer ser humano, se você tiver tudo isso, você vai ser mais feliz. Mas especialmente para quem está fora dessa média, e que isso é mais difícil, isso vai implicar quase que necessariamente em doenças mentais, em transtornos, em depressões, principalmente porque já somos mais sensíveis. Imagina quando a gente não tem essas ligações. Um outro que eu também passei foi uma terapia específica com relato clínico em terapia analítica comportamental, depressão, ansiedade e instabilidade de explotação em uma pessoa específica. Era um homem de 25 anos, estudante de artes visuais, que morava sozinho, ou pelo menos longe dos pais, 100 quilômetros de distância. Sozinho foi uma dedução minha. Ele foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente. CID-10, F33. Qual foi a conclusão do tratamento dele? Ele não tinha relações sociais de qualidade, uma autocobrança acadêmica, e todo mundo que passava por ele só cobrava. O trabalho terapêutico, então, foi elogiar, ensinar os comportamentos corretos e explicar didaticamente, dar novos entendimentos sobre problemas, e, basicamente, não punir. Olha que coisa, entre aspas, besta. Reconhecer ele com suas capacidades e limitações e, a partir daí, ensinar ele dentro do que ele dava conta. Algum complemento, Simone? Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo. Eu ia colaborar com a questão do mundo típico, neurotípico. Escola.
Não, antes da escola, a criança nasce e já se começa. Quantas ml ela toma de mamadeira? Ai, ela faz cocô todo dia. Ai, ela dorme quantas horas por noite? Assim, é uma necessidade assim que a sociedade tem, assim, e assim, qual o sentido de eu saber quantas ml de mamadeira o filho da fulana toma, ou se ele está dormindo bem, ou o dormindo bem talvez seja para uma conversa, para dar um apoio, se ela está passando por dificuldades, cansada. Mas assim, não é, a pessoa quer saber e ela não vai usar essa informação para nada, né? Aí depois, ou tem que falar, né? Dá uma impressão que as pessoas têm que falar por falar. Tem que falar, e se fala isso, elas falam. Aí você entra na escola, você tem que ser padrão, você tem que aprender a ler na primeira série o mais rápido possível, porque se chegar em setembro, você não leu ainda, já está a família inteira desesperada. Aí, o que é o ideal para a escola? Você ir mais ou menos bem e não dar trabalho de comportamento. Aí você é o aluno ideal. Depois, no mercado de trabalho, se a gente for pensar no mercado das grandes empresas, aquelas que fazem processos seletivos absurdamente longos, com testes de inglês, com avaliação neuropsicológica, elas buscam um perfil. Aí elas contratam uma empresa inteira de pessoas iguais. Aí acontece um problema, ninguém consegue sair ali daquele rodamuinho, porque não tem vários tipos de pessoa para pensar nas várias possibilidades. E aí a gente entra nessa questão, né? A neurodiversidade não é um problema, é a solução, porque vários tipos de pessoas vão colaborar de formas diferentes, vai se construir, né, de formas diferentes essa interação, essa resolução de problemas, esse período escolar. Aí eu lembro, eu trabalhei na Federação da Indústria Farmacêutica e o Sindicato da Indústria Farmacêutica ficava no mesmo prédio. E aí teve o lançamento de um programa de colocação profissional de pessoas deficientes. E aí tinha muita palestra, e vira e mexe eu assistia. Aí eles falavam, não adianta você contratar a pessoa deficiente auditiva, alguma coisa, ela vai trabalhar no computador, vai ler e botar ela de costa para as pessoas. Numa mesa, num cantinho de costa. Ela precisa visualizar os outros, ela vai interagir, ela entende linguagem labial. Aí eu lembro que quando eu fazia magistério, eu fui na PAI de São Paulo. E os Downs, todos trabalhando com serviços manuais. De colar, eles colavam adesivo em brinquedos, nos potinhos, não sei o que, uns trabalhos super assim. E aí depois eu conheci a Didi, porque na Johnson, a Didi tinha um monte de Down lá trabalhando com a gente, depois eu conheci o presidente dessa Didi. Essa Didi, eles faziam, era a Associação para Desenvolvimento Integral do Down. Eles colocavam o Down no mercado de trabalho, mas diferente da PAI, era de acordo com a característica daquele Down. Aí eu levei eles, quando eu fazia pedagogia na faculdade, eu lembro de 3. Um trabalhava na Credit Card, a outra trabalhava num colégio chiquérrimo aqui em São Paulo, chamado Augusto Laranja, e a outra trabalhava na Daslu, na época. Minhas amigas da faculdade falavam, nossa, agora eu estou me sentindo excluída, né? Por quê? Porque eles avaliavam o perfil daquelas pessoas e indicavam, essa que trabalhava na Daslu adorava moda. A que trabalhava no Augusto Laranja era muito organizada, ela trabalhava na biblioteca, organizando os livros, e ela adorava isso. Aí ela falava, aí as crianças vão, bagunçam tudo, e depois eu tenho que organizar tudo de novo. Então, eu acho que um dia que a gente começar a olhar para cada ser humano como único, e as empresas, a escola, o mercado de trabalho, ver o potencial de cada um, e usar da melhor forma possível esse potencial, e aí também vai a gente, né? Porque a gente vê, principalmente, que todo mundo quer, assim, o que é vantagem. A gente viu isso muito no movimento, né? Do autista, de alguma coisa, assim, nessas discussões dos grupos de superdotação na internet. Um dia estavam falando de alguém
para algum famoso para representar o grupo, mas ele só quer, ou tem um CID, só se quer os benefícios, né? Então a gente vai entender que nem sempre tudo vai ser, né, adequado. Então você tem que se autoconhecer para se relacionar, para entrar, né, nesse mundo, nesse mercado que funciona de alguma forma. Eu acredito muito no autoconhecimento e no desenvolvimento, e em ambientes que propiciem esse desenvolvimento de potencialidades. Justamente. E aí você trouxe uma coisa muito legal, que é tudo que nós falamos até agora não é sobre adultos, é sobre crianças sendo cobradas e que não têm amigos, às vezes. E o que é a vida de uma criança que não se constrói com um amigo para brincar? É horrível, desumano a gente pensar isso. E aí, quando a gente pensa em superdotação, o que então que nos vai nos trazer essa característica de ser intenso? Se você pensa de maneira divergente e é criativo, você entra num assunto que está na linha A, você vai na linha Y. Se a pessoa não consegue acompanhar esse assunto, você já não tem conversa. Ou você mascara e deixa de ser você. Perfeccionismo. Essa coisa da gente não fazer porque não está perfeito. E mais do que isso, às vezes está tão não bem feito que você solta uma crítica, entre aspas, pesada e não é mais aceito ali. Sendo que o padrão fica aquela coisa não tão bem feita. Percepção e insight é essa coisa de perceber mais. E aí, como que você compartilha isso? Como que isso vira um produto coletivo? Que também é um desafio que a gente passa cotidianamente. Você pode ser mais introvertido ou extrovertido. Isso também são perfis diferentes, em contexto de trabalho, de vida. Locus de controle interno, e que é no sentido de que, se eu tenho autoconhecimento, entendo isso, eu entendo que eu sou responsável pelo que ocorre ao meu redor a partir das minhas escolhas. Obviamente, não pelo mundo inteiro. Se eu não tenho, eu entendo que o mundo diz para mim que, olha, não dá. Pegando o exemplo de horários, a gente vê isso muito, que é, olha, aconteceu muita coisa na minha vida, eu não consegui te avisar que eu não ia. Quem determinou isso foi de fora, mas se eu sou responsável, eu vou dizer. E aconteceu isso. Deixa eu avisar o fulano que eu não vou conseguir. Essa é a diferença de entender-se como locus interno e locus externo. A sincronia da própria pessoa, quer dizer, você pode fazer muito bem uma coisa muito boa e ser péssima em uma coisa muito besta. O que não se espera é que o outro entenda isso também. Mas ainda assim, é uma diferença que vai dizer, nossa, fulano, você é tão bom em fazer esse trabalho tão difícil, mas você não consegue fazer isso? Isso leva só 5 minutos? E a resposta é. Essa é exatamente a realidade. E a sincronia social, que é essa do com quem eu vou conversar se meus assuntos não batem. E, por fim, não menos importante, a supersensibilidade, que está sempre aí para avacalhar nossa vida ou para ajudar nossa vida, depende de como a gente usa isso. É uma grande faca de dois gumes. Por exemplo, tem belíssimo samba tocando agora ao meu lado. Mentira, está na praça aqui na frente, que vai incomodar em algum momento, mas eu não tenho o que fazer. Sendo uma pessoa neurotípica, ela só ia dizer, tá, tem um som no fundo. Quem é sensível pela audição vai falar, ei, que ruído que é esse no fundo? Isso já é uma diferença significativa. E tudo isso vai passar por nós na construção da autoestima, controle da frustração, da raiva, a autocrítica, medo de fracasso, sensibilidade emocional e o mindfulness. E aí, isso foi um artigo ou monografia, não sei dizer nesse momento, que fala sobre o mindfulness para nós, enquanto uma ferramenta de autoconhecimento, de lidar com esses processos, tornando eles menos ansiosos possíveis. E quase fechando, pelo menos em termos da pesquisa em si, eu achei um outro, que eu não sei dizer se é artigo ou monografia, e eu posso estar falando isso sem precisar, mas enfim, acho importante explicar. O contexto sempre ajuda. Sobre como ser superdotado afeta a família. Que é a ideia do
o desenvolvimento socioemocional de adultos com autoestabilidade / superdotação, percepções e implicações no ambiente familiar. É o nome, vocês podem pesquisar. Todos os participantes dessa pesquisa sentiam-se responsáveis por si e pela família, mesmo não sendo os pais, ou a pessoa socialmente responsável por esse processo. Quando perguntados por isso, algumas falas foram muito interessantes. A primeira delas foi sobre que elas se mudariam de comportamento. Fecharia minha boca em relação a dar opiniões, me meteria menos nas opiniões e daria menos espaço aos outros. Mais espaço aos outros. Outro participante. Estou tentando ser menos extrovertido, guardar coisas para mim, ficar mais na minha. Um terceiro. Não ficaria absorvendo tanta coisa. Não levaria os trabalhos para casa. E um quarto. Com meu filho e marido, eu não mudaria em nada. Com meus pais e irmã, ela reclama da minha intensidade. No mais, todos sentiam-se incompreendidos, com dificuldade de encontrar parceiros ou parceiras e buscando melhorias para essa realidade. O que isso tudo mostra? A intensidade assusta. A quantidade de coisas que a gente consegue trazer, a clareza, até a dificuldade de comunicar isso, assusta. Então, numa análise psicológica, quando alguém diz tento ser menos extrovertido, guardar para mim, ficar mais na minha, essa pessoa quer dizer, eu vou existir menos nesse lugar. Porque não está cabendo. Quando diz, vou fechar minha boca e não dar as opiniões, é porque falar sobre isso falar sobre o que pensa é mais problema do que solução. Que também, em última análise, é não existir ali. E isso é um sofrimento muito intenso. E essa última parte que eu vou trazer agora é a arborização minha, não está em lugar nenhum. Eu preciso dar esse contexto. Grande parte do que a gente tem de intensidade, da minha percepção, e a partir dos estudos mesmo, me parece na conclusão de que tudo que a gente quer fazer tem que ter um propósito. Estamos aqui hoje, tem propósito para nós, enquanto pessoas individuais, enquanto coletivo. Se não tem propósito, a gente não faz, inclusive sofre por fazer coisas sem propósito. Que isso junta com o aspecto da ética. Se eu faço alguma coisa com propósito, ela tem que ser ética e, portanto, correta. E aí a gente fica chato nos contextos de trabalho, de vivência, até por vezes não conseguindo conviver em outros locais. Simone, alguma questão? Tá muda. Desculpa. Eu fiquei na dúvida. Será que a ética está relacionada a todos os superdotados ou será que tem mais a ver com autismo? Eu fiquei meio na dúvida, assim. Depois vou dar uma olhada. Mas outra coisa que você falou, a questão dessa alta sensibilidade. Hoje eu vi um vídeo da Daphne no YouTube, depois eu mando para vocês, que ela falando que a capacidade apurada de ler pessoas do superdotado faz com que, desde pequeno, ele antecipe as necessidades dos outros. Então, ele vai percebendo o que a mãe precisa, o que o pai vai sendo ali solícito, prestativo. E nisso, às vezes, ele passa a vida fazendo coisa para os outros e não percebe não percebe que ele está com fome, que ele está precisando descansar, fazer um exercício. Aí eu achei interessante com esse seu ponto da superdotação, desse estudo, né? Bateu muito. Então, assim, essa alta sensibilidade também vai para esse lado, assim. Talvez se é uma pessoa menos explosiva, mais prestativa, ela vai ficar a vida inteira ali resolvendo a vida de todo mundo. Sim, justamente. Continua falando, vou só pegar um livro, Simone. Tá. Dois, aliás. Aí, então, a Daphne falava, né, que a pessoa vai trabalhando, né, vai se fazendo, vai fazendo por um, vai fazendo por outro, vai percebendo as necessidades de uma pessoa, da outra, e
e atendendo, e cuidando dos irmãos, e cuidando da casa, e cuidando dos pais. E aí, quando ela vê, ela sente, né, que não viveu, não fez nada, e precisaria, né, desse... Volto na questão, né, desse autoconhecimento, né, dessa né? Então, né, eu acho que cabe a gente, tanto no papel de pais e de orientadores de outras pessoas, né, mostrar, né, como é o funcionamento de cada um, né, para tentar se posicionar nos lugares, né, e tentar entender. Mas essa questão da intensidade, será que é em todos também? Porque tem tanta mulherada que passa mascarada por não ter essa explosão, né, que acaba nem sendo diagnosticada, pesquisada, porque ela segue as regras ali, fica na dela, né? Então, assim, né? E quanto ela não está explodindo dentro dela, né? Sim. Renata, você ia falar alguma coisa? Eu pensei aqui que ser intenso não necessariamente quer dizer explodir. Pode ser para dentro também, né? E aí, quando você é intenso para dentro, estou aqui pensando, tá, gente? Eu sou só mãe. Você somatiza, adoece, não percebe que é usado também pelas pessoas, quando tem essa característica de ler as pessoas, de fazer tudo não para agradá-las, mas para vê-las melhor. E você não tem retorno nenhum. E elas vão sempre se aproveitando de você até que você também adoece por isso, né? É só isso, só pensamento. Ótima reflexão. 2 livros que eu fui pegar, eu não vou mostrar, eu só para pegar, eu vou falar o nome, vocês anotam se quiserem, eu mando aqui depois. É um livro que ficou meio famoso. Eu não estou falando de livros necessariamente científicos, eu preciso esclarecer isso, mas são livros que ficaram famosos por abordar aspectos nossos de outras perspectivas. E que, nesse sentido, são impactantes. Um chama Pessoa Altamente Sensível, da Elaine Aron. Ele é muito bom no sentido dessa sensibilidade em si. E uma das coisas que ela fala é realmente essa da família. Assim. O superdotado criança entende a demanda da família e se adapta a tudo que é a família e esquece dele mesmo. Isso na vida como um todo. E também tem um que só existe em inglês, aí tem essa limitação. É uma autora, ela tem um site, ela chama Imelu, ela é muito famosa porque ela fala sobre essa intensidade de uma maneira muito poética. Inclusive, é muito bom você ver o texto dela, tem artes que batem na gente de um jeito muito legal. O livro que ela fez chama The Gift of Intensity, How to Win at Life and Love as a Highly Sensitive and Emotionally Intense Person. O presente da intensidade, como viver e amar como uma pessoa sensível. E ela traz para nós que a gente deve distribuir tudo isso e não ser uma carga de vida, e sim uma característica. Dando uma palhinha das coisas que eu achei mais interessante, e aí eu abro para todo mundo a partir dessa fala, Simone também, se quiser com alguma coisa. Quando ela fala sobre relacionamento afetivo, em termos de namoro, casamento, ela separa em 2 conceitos, que é o life partner, parceiro de vida, e o soulmate, alma gêmea, que é o seu parceiro / parceira não necessariamente vai ser os 2. Seu parceiro pode ser só um dos 2 e a outra parte pode estar em outro lugar. Quer dizer, você pode ter um parceiro de vida para morar com você e para viver e uma alma gêmea em outro lugar que compartilha a mesma profundidade ou o oposto. Então, entender como distribuir isso e como isso é uma característica boa, ou pelo menos que pode ser boa, é um espaço. E é isso, assim. Abro para vocês. Simone, se quiser trazer alguma coisa. Sou só um ouvinte a partir de agora. Rafael, quando a gente entende isso, que a gente pode encontrar algo em um lugar, num parceiro, e a outra parte em outro lugar, em outra pessoa, em um amigo, você também deixa de cobrar demais das pessoas. A vida fica mais leve para quem convive com você e fica mais leve para você.
Sim, certamente. Você tem algum exemplo específico disso que você queira trazer? Eu posso ter no meu marido um companheiro de vida, mas dividir ideias semelhantes com uma amiga, que é minha realidade hoje, assim. Penso igual a ela em muitas coisas e é fácil conversar com ela, fácil ser entendida, compreendida, e ela também se sente assim. Então, a gente troca muita coisa, ensina muita coisa uma para outra, cresce, amadurece, mas não necessariamente eu consigo isso numa pessoa só. Quando essa é a nossa expectativa assim de relacionamento, né, do ser humano, da sociedade, encontrar tudo na esposa ou no esposo. E às vezes isso não é possível. E com essa leitura que você fez agora, ficou claro para mim, e não era. Sim, justamente. Um pouco do que a gente fala em muitas das outras lives, que é a ideia de que lugares diferentes nos dão coisas diferentes também. E tá tudo bem. Assim como a gente não é tudo para outras pessoas. Eu mandei aqui no chat para vocês o site da Emily. O site que leva um tempinho para carregar. Ele é bem cheio de coisa mesmo. Alguém tem alguma questão para trazer mais nesse sentido? Alguma dúvida? A alimentação, isso se aplica? Eu parei para pensar isso agora. O que vocês acham? Agora a gente está divagando mesmo e batendo um papo sobre isso. Comer demais alguma coisa, algum sabor específico? Enfim. Eu acho que vai em várias vertentes, assim. Eu acho que você pode ir numa necessidade de uma comida elaborada pela sua alta sensibilidade. Então, assim, com os melhores ingredientes, mas não estou falando os melhores mais chiques, assim. Tem que pegar o tomate mais bonito, tem que ter o azeite da marca X, que tem um gosto, porque, né? Não estou nem falando, eu estou falando relacionado à textura, paladar, tudo. E eu vejo, tem que botar um pouquinho no freezer para dar uma gelada nos legumes, para botar a maionese, para fazer a maionese. Então, vai assim, né, para uma intensidade muito grande por causa dessa percepção apurada, né, no sabor. Tanto quanto na questão de comer saudável, comer perfeito. Eu já conheço outras pessoas que já vão para esse extremo, assim, de não querer pôr na boca nada que faça, assim, então tem que tomar muito cuidado, eu tô com uma amiga grávida, assim, é um controle, assim, do que ela ingere, né? Então, eu acho que vai para várias vertentes, assim. Ou também você pode ser tão cerebral, tão focado, que nem percebe suas necessidades corporais. Sim, justamente. Eu acho que é isso então, gente. Vamos agradecer a participação de todos. Foi um prazer. Felipe, você falar alguma coisa? Não, só dei uma risada só. Eu achei interessante a questão do processo, porque, na verdade, eu acho que o grande ponto como é que eu posso dizer, de ser mais intrigante, né, de estudar a superdotação, é que, muitas vezes, quando a gente vai estudar a superdotação, a gente vai estar do ponto de vista da pessoa, que é superdotado, e vai se perguntar se aquilo que a gente está estudando ou visualizando ali se aplica ou se apresenta na gente de alguma forma. E muitas vezes isso se complica ainda mais quando envolve, né, o caso de algumas pessoas aqui, como o caso do Rafa, que é da dupla excepcionalidade. Então, eu acho que é interessante a gente pensar justamente que a Uzeni, ela trouxe isso de uma maneira que eu achei magnífica quando eu fiz o curso com ela, que ela fala que o processo da superdotação é porque não dá para mostrar, estou aqui inclusive sem câmera, mas é como se você tivesse num gráfico, e ao invés do gráfico ser linear, ele fosse um gráfico tridimensional, onde as características, elas não são lineares, não é sobes e desces, ela basicamente é como se você tivesse, por exemplo, um gráfico tridimensional, uma montanha, e essa montanha tivesse vários picos, assim, várias características ali que são de cada indivíduo.
Porque se a gente parar para pensar do ponto de vista que vocês trouxeram a questão da intensidade, da própria questão da sensibilidade, tudo isso pode se aplicar ou não, principalmente devido à questão de como a pessoa foi exposta, digamos assim, durante a infância. Então, dando um exemplo aqui, eu tenho diversas experiências com diversos pacientes, então vou inventar um paciente aqui aleatório. Digamos que seja um paciente que a família dele seja extremamente religiosa, católica, ou evangélica, ou qualquer que seja a religião, e de alguma forma, dentro dessa família, esse paciente ele se descobre superdotado, mas desde sempre, por exemplo, ele se entende como homossexual. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente toda aquela intensidade, toda essa questão de fazer sentido vai se aplicar muito ao sofrimento desse paciente, porque provavelmente ele vai se questionar, porque ele não está sendo aceito, né, por a igreja, pelos espaços, de alguma forma. E eu não estou aqui discutindo religião, tá? Só estou dando um exemplo aqui dentro de uma cadeia de sentido, né? E isso pode, por exemplo, causar um grande desafio para esse paciente se entender como superdotado, porque provavelmente ele vai estar a vida toda tentando agradar, como vocês trouxeram aí, né, o outro para tentar ser aceito na sua individualidade e confundir, por exemplo, a perspectiva da superdotação com a perspectiva da sexualidade nessa aceitação. Então, os contextos, eu acho que vão acabando com a gente chegando à reflexão de que importante de entender da superdotação é como a superdotação ela se aplica a cada contexto do indivíduo, né? Como que o superdotado ele vai se enxergar dentro dessa perspectiva. Falei da sexualidade, mas, por exemplo, dando agora o meu exemplo, uma família que não tem, de certa forma, um grau de cobrança excessivo, disfuncional, aquela coisa que você tem que passar em todas as universidades, mas uma família tida como uma família culta, erudita, assim, por parte do meu avô. Então, meu pai, professor, então tudo que eu precisava aprender de palavra, ele falava, vai pesquisar no dicionário. E assim, era uma coisa tipo, se eu não soubesse aquela palavra, eu me sentia mal por não saber a palavra, entendeu? E, então, dentro desse cenário, essa perspectiva de uma compreensão da superdotação, para mim é muito importante entender o porquê que eu achava tão importante entender o significado daquelas palavras e por que eu ficava tentando, né, fazer esse processo de identificação, assim, referente a essas palavras para o meu pai, por exemplo, valorizar mais, justamente porque eu ficava procurando esse sentido que é tão importante para a gente. Então, assim, essas bases eu concordo plenamente que existem, mas eu acho que não dá para a gente, por exemplo, descartar como uma perspectiva de excludência, né? Então, assim, não é sensível, não é superdotado, não é superdotado. E acho que a gente tem que entender esses pontos, mas principalmente aplicar a cada indivíduo e a compreensão dele para poder ajudar no desafio de se entender, né, do autoconhecimento, aí a importância para todo mundo da terapia, do processo psicológico, para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Acho que é isso. Felipe. E com você finalizamos com essa belíssima fala.